A Rússia tentou ser esperta ao trocar a guerra de armas combinadas por táticas de infiltração. As forças de Putin avançaram um pouco, mas também caíram em armadilhas. A Ucrânia se adaptou e sua nova tática mortal tornou a situação assustadora para as forças russas, que agora são caçadas e mortas quando encontradas. Isso é busca e destruição, e é a resposta da Ucrânia à falta de visão da Rússia. Para piorar ainda mais para a Rússia, a nova estratégia da Ucrânia acabou com uma tática que estava funcionando para eles. Preston Stewart explica tudo num vídeo de 1º de fevereiro. Ele destaca o eixo de Pokrovsk, onde a Rússia obteve êxito com sua infiltração. Muitos veículos de mídia já consideravam Pokrovsk perdida. A maior perda da Ucrânia, disse o Telegraph em novembro. A Rússia disse ter tomado a cidade, segundo o Moscow Times no início de dezembro. No entanto, já é fevereiro e Pokrovsk ainda está sendo defendida. Essas alegações ocorriam porque a Rússia conseguia posicionar soldados na cidade, explicou Stewart. A Rússia envia pequenos grupos à frente, de 2 a 5 por vez, como tática. Esses soldados avançam até onde conseguem, buscam abrigo, normalmente no porão de um prédio destruído, e depois as forças russas atrás deles avançam, diz Stewart. Com o tempo, essa estratégia abriria brechas nas defesas da Ucrânia, que a Rússia ampliaria com reforços e unidades mecanizadas. É um processo extremamente lento. Um infiltrado bem-sucedido vira 2, depois 4, depois 10. E se tudo correr conforme o plano russo, não demora muito para que haja uma unidade forte dentro de uma cidade ucraniana como Pokrovsk. Isso pode desviar a atenção das forças de defesa de outras áreas da linha de frente, abrindo mais brechas para a Rússia explorar. Repita o processo. Stewart diz que essa tática é eficaz se o país não se importa com o número de baixas. Isso é ainda mais evidente na Rússia. Com 1.250.000 baixas e aumentando, fica claro que Putin trata seus soldados apenas como carne de canhão. Ainda assim, isso estava funcionando em Pokrovsk e em outras cidades como Kupiansk, até que a Ucrânia fez uma grande mudança. Ela começou a criar unidades de busca e destruição. Vamos analisar mais detalhadamente a eficácia dessas unidades em Kupiansk em poucos minutos. De modo geral, é assim que funciona a nova estratégia da Ucrânia. Stewart diz que a Ucrânia usou as táticas da Rússia contra ela mesma. Esse é o foco da estratégia de busca e destruição. A Ucrânia precisou se adaptar, tornando-se mais flexível e reativa às ações russas, em vez de manter uma linha de combate estável contra os invasores. A Ucrânia passou a dividir suas forças de assalto em equipes de cerca de 8 soldados de infantaria que se movem em direções distintas. Para confundir os infiltrados russos, que podem estar de olho neles, essas unidades operam de forma encoberta. Eles se deslocam entre prédios, quase infiltrando o próprio território ucraniano enquanto buscam soldados russos. Esses grupos não travam grandes batalhas ao encontrar o que procuram. Em vez disso, eles detectam o inimigo e comunicam a base. É aí que os drones da Ucrânia entram em ação. Esses drones vão aos locais indicados pelas equipes de busca para cumprir a etapa de destruição da estratégia. Os infiltrados russos só descobrem que foram encontrados ao ouvir o zumbido assustador dos drones se aproximando. Nesse momento, já é tarde demais. Drones destroem enquanto as unidades de assalto da Ucrânia avançam em busca do próximo alvo. Preston diz que a postura da Ucrânia pode mudar. A artilharia pode ser trazida para o campo para reforçar os drones, acrescentando mais poder de fogo ao aspecto de destruição da estratégia. A Ucrânia também ataca as rotas logísticas que a Rússia tenta criar para seus infiltrados, o que faz com que soldados considerados bem-sucedidos fiquem isolados dos companheiros e dentro das cidades ucranianas. Esses soldados acabam cercados e eliminados ou contidos, enquanto as equipes de busca e destruição continuam atuando. Aqui vemos o desgaste das forças russas causado por uma estratégia ucraniana que inverteu o jogo que a Rússia tentou criar. Os números falam por si só. Em janeiro, os drones da Ucrânia mataram mais de 31.700 soldados russos. Muitas dessas mortes ocorreram em zonas cinzentas que soldados russos precisam infiltrar antes de chegar às cidades com unidades de busca e destruição. Com base nas táticas descritas, é seguro presumir que muitos soldados russos estão sendo mortos por drones ucranianos ao operar atrás das linhas de combate. A propósito, em janeiro, a Ucrânia também matou cerca de 9.000 soldados a mais do que a Rússia conseguiu recrutar.
o que significa que suas zonas de morte e esquadrões de busca e destruição estão colocando a Rússia em uma posição em que ela tem menos capacidade de oferecer os reforços necessários para que sua estratégia de infiltração funcione. Isso é muito importante para a Ucrânia e um pesadelo para a Rússia. A Ucrânia fez uma mudança de uma defesa posicional, que vinha usando no passado, para um tipo de defesa muito mais ativa. Ironicamente, isso faz com que ela passe ao ataque para limitar a eficácia das táticas de infiltração da Rússia. A melhor defesa é um bom ataque, e isso está funcionando para a Ucrânia. Para um fã de futebol, é como a Ucrânia trocar a defesa por zona, que cobre mais área, mas pode deixar brechas, por marcação homem a homem. Isso garante que sempre haja uma resposta a qualquer tentativa de ataque da Rússia. O Odessa Journal afirma isso em um artigo de 11 de fevereiro citando o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin. Ao explicar como a estratégia é aplicada em Ruliapola e Oleksandrivka, Voloshin destaca que a Rússia utiliza as mesmas táticas de infiltração usadas em Pokrovsk e Kupiansk nessas áreas. Lembre-se, vamos usar Kupiansk em breve para mostrar por que a estratégia de busca e destruição da Ucrânia funciona. Quanto à resposta da Ucrânia à Rússia em Ruliapola e Oleksandriivka, Voloshin diz: de fato, assumimos o controle de várias áreas na zona cinzenta. Realizamos até 2 dezenas de operações diárias de busca e ataque e de reconhecimento, destruindo grupos de infiltração inimigos. Isso não é uma contraofensiva clássica, mas sim uma defesa ativa, não posicional. Voloshin chama isso de defesa de manobra. Novamente, essa é a parte de busca da abordagem. A destruição vem depois e arruína as posições que infiltrados russos tentam criar, permitindo que a Ucrânia recupere áreas ocupadas originalmente apenas por pequenos grupos das forças de Putin. Ainda assim, esse tipo de libertação permite que a Ucrânia elimine as zonas cinzentas, que são áreas ao redor das linhas de combate que não são ativamente controladas por nenhum dos lados, enquanto tenta alcançar a estabilização novamente. Antes de explicarmos o ocorrido em Kupiansk e seus motivos, este é um ótimo exemplo dessa estratégia. A tática de busca e destruição da Ucrânia ganhou impulso em fevereiro após conversas entre o ministro da Defesa ucraniano, Mikhailo Fedorov, e Elon Musk, fundador da SpaceX. A SpaceX bloqueou o acesso da Rússia aos terminais Starlink, usados para comunicação e coordenação de soldados nas linhas de combate. Essa medida afeta negativamente os grandes ataques ocasionais da Rússia. Mas para os infiltrados, que já estão sendo isolados pela estratégia de busca e destruição, a perda do Starlink equivale ao desaparecimento do último raio de esperança que muitos ainda tinham. Imagine ser um soldado russo infiltrado atrás das linhas inimigas, aguardando reforços. Eles ainda não chegaram. Você está aqui há semanas. Às vezes ouve vozes e drones passando e se abaixa, rezando para não ser descoberto. Seu único consolo é o terminal Starlink, que te mantém em contato com o comando. Pelo menos assim, você entende algo do que ocorre na linha de frente, mesmo sem saber que muito do que dizem são mentiras, até a conexão cair. Você não sabe por que nem como, só que agora está realmente sozinho. Agora, o zumbido dos drones e os sons ocasionais dos soldados ucranianos ficaram tão altos que parecem uma cacofonia. Você acredita que será capturado, pois a Ucrânia está procurando. Logo, os zumbidos que ouve virarão drones destruindo sua posição. Esse é o pesadelo que a Rússia enfrenta após perder o acesso ao Starlink. No entanto, o exemplo de Kupiansk, que já mencionamos várias vezes, é notável, porque a Ucrânia conseguiu a libertação completa da cidade usando sua abordagem de busca e destruição. Muito antes de Musk tomar sua decisão, perto do final de 2025, a situação em Kupiansk parecia crítica para a Ucrânia. Os infiltrados russos avançavam, forçando a Ucrânia a dispersar suas defesas para conter as ofensivas fragmentadas da Rússia. Tudo isso culminou com Putin afirmando que Kupiansk caiu nas mãos das forças russas em 2 de dezembro. Essa afirmação foi feita, não por acaso, pouco antes de Rússia e Estados Unidos iniciarem negociações de paz. Porém, como vimos, a realidade era diferente. Mesmo assim, segundo o The Times, a Rússia infiltrou Kupiansk facilmente usando um gasoduto para cruzar o rio Oskil. Depois passou a infiltrar soldados nas vilas próximas. Lenta, mas firmemente, o avanço russo aconteceu. O gasoduto seguia trazendo soldados para a região, criando novas oportunidades de infiltração em Kupiansk e tornando a situação crítica. O coronel ucraniano Serhiy Sidarin disse ao The Times:
Poderíamos ter perdido completamente o controle da cidade se a Ucrânia não tivesse enfrentado essa situação. Teria perdido Kupiansk. Por isso, a Ucrânia mudou sua abordagem defensiva. Destruir o gasoduto usado pela Rússia para infiltrar-se em Kupiansk foi uma grande jogada, e a Ucrânia disse que concluiu isso até meados de dezembro. Antes disso, a divisão das forças de assalto ucranianas em Kupiansk, como mencionamos, levou à criação de unidades de busca e destruição. O The Times afirma que essas unidades atuaram com grupos de inteligência de código aberto para obter mapas em tempo real da guerra e os supostos avanços russos em Kupiansk. Essas alegações, que como mencionamos anteriormente, muitas vezes se resumiam a um punhado de soldados russos tentando se estabelecer. Após a infiltração, esses dados foram usados pelos grupos de busca e destruição da Ucrânia para localizar os ocupantes em Kupiansk. As forças da Ucrânia estavam se infiltrando nas próprias linhas que a Rússia estava tentando criar. E a ironia não é apenas que eles estavam fazendo o que a Rússia vinha fazendo, só que melhor, mas eles estavam fazendo tudo isso. Nas semanas que antecederam a grande proclamação de Putin sobre a captura de Kupiansk, conforme relatou a mídia United 24, a criação dessa abordagem de busca e destruição equivalia ao lançamento silencioso de uma tática que a Rússia jamais previu. O Estado-Maior da Ucrânia disse ao veículo que a operação foi mantida deliberadamente fora dos olhos do público para garantir que a Ucrânia mantivesse o elemento surpresa enquanto o Kremlin comemorava a captura. Os soldados que foram usados para realizar essa captura estavam sendo caçados pelos pequenos grupos de assalto da Ucrânia e depois eram destruídos pelas forças do país. Essa é a nova tática da Ucrânia: observar, adaptar, melhorar. Tudo isso levou à estratégia de busca e destruição criada pela Ucrânia. O que antes foi anunciado como conquista russa de Kupiansk virou a libertação total da cidade pela Ucrânia. Agora, soldados russos estão indefesos na cidade. Alguns permanecem, mas sem opções. Em artigo com vídeo de ataques da 13ª Brigada Operacional da Ucrânia contra infiltrados russos, o Army Informed afirmou que os russos em Kupiansk foram reduzidos a apenas rastejar para fora das fendas e morrer. Quando um soldado russo tenta sair, seja por água ou por uma posição melhor, drones de reconhecimento ou equipes em terra logo detectam sua localização. Segundo a brigada em Kupiansk, os russos seguem tentando manter a cidade e surgem de todos os cantos em massa. Nossos operadores de drones trabalham muito, o que significa muitos ataques espetaculares contra a infantaria e equipamentos inimigos. Segundo Viktor Trigubov, chefe de comunicações das Forças Conjuntas da Ucrânia, as tropas russas restantes em Kupiansk não têm chance de sobreviver. Kupiansk está sob controle ucraniano, com apenas um pequeno grupo russo entrincheirado em prédios no centro. Mas esse grupo é incapaz de realizar operações de combate, exceto para defender suas próprias vidas, relata Trigubov. Mesmo que, por milagre, um soldado russo escape dos esquadrões de busca e destruição e consiga sair vivo de Kupiansk. Eles vão direto para a zona de morte criada pela Ucrânia fora da cidade. Drones buscam constantemente novos infiltrados nessa zona de morte. Seus operadores não vão hesitar em eliminar um soldado russo que está tentando se afastar o máximo possível da cidade. Um fato, acima de outros, mostra a eficácia da estratégia de busca e destruição da Ucrânia em Kupiansk. A Ucrânia agora controla 90% da cidade. Indo direto à questão principal, o que a adoção da estratégia de busca e destruição representa para a guerra da Ucrânia em 2026? Isso pode significar a reestabilização das linhas de frente. Falaremos sobre isso em breve. Primeiro, como o Stewart sugere, é improvável que vejamos qualquer tipo de ofensiva em grande escala conduzida pela Ucrânia este ano. Stewart afirma que não faz sentido a Ucrânia tentar avançar de Kupiansk para libertar mais território, apesar dos sucessos recentes. Nenhum resultado desejável viria de uma ofensiva desse tipo, pois isso significaria que a Ucrânia teria que dedicar efetivo e equipamentos para atacar diretamente as defesas da Rússia, quando poderia, em vez disso, recue, faça contra-ataques pontuais, construa fortificações e use táticas de busca e destruição para eliminar soldados russos infiltrados. Isso pode mudar se a Rússia ajustar sua abordagem novamente. Parece que a única alternativa da Rússia é retomar os grandes ataques mecanizados preferidos no início da guerra. Isso poderia ser uma opção se a Rússia não tivesse perdido mais de 11.600 tanques e 24.000 blindados, já consumindo seus estoques soviéticos. A Rússia começou a se infiltrar porque perdeu a capacidade de atacar como antes. Então, o que a Ucrânia provavelmente fará, com base na análise de Stewart,
é continuar o tipo de trabalho que vimos em lugares como Kupiansk e Pokrovsk, cidades que a Rússia está tentando tomar, que se tornarão armadilhas mortais. Em toda a linha de frente, patrulhas de busca e destruição com apoio de drones atuam. A Ucrânia afirmou conduzir 25% das operações ofensivas em certas áreas das linhas de combate, sendo a maioria delas esquadrões de busca e destruição. Bem, lançar contra-ataques em pequena escala conduzidos pela Ucrânia é muito mais provável, afirma Stewart. E esses contra-ataques provavelmente servirão para alcançar a estabilização das linhas de frente que mencionamos há pouco. Stewart afirma que a estratégia da Ucrânia é estabilizar as linhas e reforçar a zona de morte na frente leste. Essas zonas de morte são o que a Ucrânia vai usar para causar as 50 mil abates de soldados russos por mês que o país está almejando para 2026. As equipes de busca e destruição atuarão como apoio nesse contexto. As zonas de morte destroem quase tudo que a Rússia envia, enquanto equipes nas cidades lidam com quem passa e ocupam zonas cinzentas para fortificá-las e integrá-las às zonas de morte. Isso servirá a qualquer estratégia futura da Ucrânia, eliminando alvos russos na retaguarda. O Wall Street Journal recomenda que a Ucrânia ataque centros de comando de drones e quartéis generais russos em territórios ocupados. As forças ucranianas resistiriam melhor à pressão russa se focassem em atacar operadores de drones e postos de comando de companhias e batalhões russos, muito distante da linha de contato, afirma o veículo, citando o comandante do 225º Regimento de Assalto da Ucrânia, Major Oleh Shiriaev. É difícil quando as linhas de combate estão instáveis, pois a Ucrânia precisa de locais seguros para lançar drones e atacar esses alvos militares. A busca e destruição é a estratégia que estabiliza, e com essa estabilização vem a capacidade de lançar novos drones de médio alcance que a Ucrânia vem desenvolvendo para atingir exatamente os tipos de pontos que Shiriaev menciona. Esses drones alcançam áreas inacessíveis à artilharia e drones FPV ucranianos. A ideia será criar um ciclo de fracassos para a Rússia. Putin seguirá ordenando ataques, mas com drones de médio alcance destruindo centros de comando, operadores e depósitos atrás das linhas, os ataques russos serão enfraquecidos. Infiltradores que atravessarem não terão apoio e serão caçados pelas equipes de busca e destruição da Ucrânia. As zonas de morte se intensificarão, mais russos morrerão e Putin apenas assistirá enquanto o que ele pensava ser a estratégia vencedora na Ucrânia se volta contra ele. No fim, isso mostra que os truques da Rússia não funcionam mais. A Rússia seguirá dizendo que conquistou territórios, como em Pokrovsk e Kupiansk. Mas, na verdade, a ocupação se resume a 1 ou 2 soldados destruídos em poucos dias, ou até horas, ao tentar se estabelecer. A busca e destruição favorece muito a Ucrânia e deixa a Rússia apenas vitórias de propaganda cada vez menos convincentes. Já citamos as zonas de morte de Kupiansk várias vezes neste vídeo. Se quiser saber mais sobre elas e sobre os corredores mortais de drones que a Ucrânia criou fora da cidade, libertados por suas equipes de busca e destruição, não deixe de conferir nosso vídeo e se você gostou deste vídeo, inscreva-se e junte-se ao The Military Show enquanto revelamos a verdade por trás das mentiras da invasão de Putin. E obrigado, como sempre, por assistir.